Em uma noite de dor insuportável em um leito de hospital, um menino de apenas 8 anos recebe a visita de uma mulher misteriosa que ninguém mais consegue ver. Ela enxuga suas lágrimas, conta histórias de esperança e transforma seu sofrimento em paz. Mas o que o pequeno Pedro descobre ao visitar a capela do hospital, dias depois, muda para sempre sua compreensão sobre milagres, fé e a presença divina nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Esta é uma história real sobre o inexplicável, sobre como o amor transcende as barreiras do visível e sobre como, às vezes, recebemos ajuda exatamente de onde menos esperamos. Antes de começarmos esta história emocionante, por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa inspiradora como esta. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoraríamos saber de qual cidade ou país você está acompanhando este relato. Sua participação é muito importante para nós. A dor era como 1000 agulhas de fogo percorrendo cada centímetro do pequeno corpo de Pedro. Ele tinha apenas 8 anos, e aquela era a 3ª noite após a cirurgia que deveria ter corrigido o problema em sua coluna. Os médicos haviam dito que seria difícil, que a recuperação seria lenta, mas ninguém havia preparado o menino para aquela agonia que parecia não ter fim. O relógio na parede do quarto 347 do Hospital São Vicente marcava 3h42 da madrugada. Era aquele horário em que o mundo parece suspenso entre a noite e o dia, quando até os sons do hospital se tornam mais escassos e o silêncio pesa como uma coberta molhada sobre tudo. A enfermeira havia passado há menos de 1 hora, verificado os sinais vitais, ajustado o gotejamento do soro e sussurrado palavras de conforto que Pedro mal conseguira ouvir através da névoa de sua dor. Seus pais haviam ido para casa descansar algumas horas antes, depois de dias praticamente vivendo naquele quarto. Sua mãe, Márcia, tinha chorado ao sair, seus olhos vermelhos e inchados de tantas noites sem dormir adequadamente. Seu pai, Roberto, tentara ser forte, mas Pedro vira suas mãos tremerem ao apertar a pequena mão do filho antes de partir. "Voltamos bem cedinho, campeão", havia dito, a voz embargada. "Você é forte, você consegue." Mas agora, sozinho na escuridão pontilhada apenas pela luz fraca do monitor cardíaco e pelo brilho tênue que vinha do corredor, Pedro não se sentia forte. Sentia-se pequeno, assustado e completamente consumido por uma dor que parecia maior que ele próprio. Era como se seu corpo fosse um campo de batalha onde uma guerra invisível acontecia. E ele era apenas uma vítima indefesa, presa no meio do fogo cruzado. As lágrimas começaram a escorrer, quentes e silenciosas no início. Pedro tentou segurá-las, lembrando-se das palavras de seu pai sobre ser forte, sobre ser um campeão. Mas a dor era implacável, uma onda após a outra, cada uma mais intensa que a anterior. Seu corpo inteiro estava tenso, enrijecido contra o sofrimento, o que apenas tornava tudo pior. "Mamãe", sussurrou ele para o quarto vazio, sua voz quebrada e pequena. "Mamãe, por favor." Mas não havia resposta, apenas o bip constante do monitor e o zumbido distante do ar-condicionado. Pedro apertou os olhos com força, tentando encontrar algum alívio, algum escape da tortura que seu corpo se tornara. Mas não havia escape. A dor estava por toda parte, dentro e fora dele, consumindo cada pensamento, cada respiração. Foi quando o soluço veio, profundo e convulsivo. Pedro não conseguiu mais segurar. As lágrimas agora caíam livremente, molhando o travesseiro sob sua cabeça. Ele queria gritar, queria chamar alguém, mas sua garganta estava fechada, apertada pela emoção e pelo medo. Então, em um sussurro desesperado que era metade prece, metade lamento, ele pediu: "Por favor, alguém me ajude, por favor." A voz saiu fraca, quase inaudível, mas carregada de toda a angústia que seu pequeno coração conseguia suportar.
Pedro repetiu, um pouco mais alto dessa vez, suas mãos pequenas agarrando os lençóis brancos do hospital com força. Por favor, me ajude. E então, algo mudou. Foi sutil no início. Uma sensação de que ele não estava mais sozinho, como quando você sente que alguém entrou na sala antes mesmo de vê-lo. O ar ao redor de Pedro pareceu ficar mais leve, mais suave, como se uma brisa gentil tivesse entrado pela janela fechada. Ele abriu os olhos lentamente, piscando através das lágrimas que embaçavam sua visão. Havia alguém ali, sentada na cadeira ao lado de sua cama, onde momentos antes não havia ninguém. Estava uma mulher. Pedro piscou novamente, pensando que talvez fosse uma enfermeira que havia entrado silenciosamente. Mas não era um uniforme hospitalar que ela vestia. Ela usava um manto azul claro, de um tom que parecia brilhar suavemente na penumbra do quarto, como se tivesse luz própria. Seu rosto era o mais gentil que Pedro já tinha visto, com olhos escuros e profundos que pareciam conter toda a compaixão do mundo. "Olá, pequenino", disse ela. Sua voz era como mel morno, reconfortante e doce, preenchendo o quarto e afastando de alguma forma a pesada sensação de solidão que havia ali segundos antes. Pedro tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro rouco. Quem é você?" A mulher sorriu, e aquele sorriso foi como o sol nascendo após uma noite longa e tempestuosa. Ela estendeu a mão e, com dedos delicados e cuidadosos, enxugou as lágrimas das bochechas de Pedro. Seu toque era suave como plumas, mas havia algo mais nele, uma sensação de calor que se espalhou do rosto de Pedro por todo o seu corpo, como se aquele simples gesto tivesse o poder de afastar um pouco da dor que o consumia. "Sou alguém que ouve quando os pequenos chamam", respondeu ela, sua mão ainda descansando gentilmente no rosto de Pedro. "E você chamou, não chamou?" Pediu ajuda. Pedro assentiu lentamente, ainda confuso, mas estranhamente confortado pela presença daquela mulher. "Está doendo muito", disse ele, sua voz ainda trêmula. "Está doendo tanto que acho que não aguento mais." A mulher assentiu com compreensão, como se conhecesse exatamente a extensão de sua dor. "Eu sei, meu filho, sei que está difícil, mas quero te contar algo. Você é muito mais forte do que imagina. Esta dor, por mais terrível que pareça agora, vai passar. E quando passar, você será capaz de fazer coisas maravilhosas." "E como você sabe?" perguntou Pedro, sua curiosidade infantil brevemente superando seu desconforto. A mulher ajeitou-se na cadeira, seu manto azul fluindo ao redor dela de uma maneira que parecia desafiar a gravidade. "Porque já vi muitas histórias como a sua. Já vi muitas crianças passarem por momentos difíceis e saírem do outro lado não apenas curadas, mas transformadas. Quer que eu te conte algumas dessas histórias?" Pedro assentiu, percebendo que enquanto ela falava, a dor, embora ainda presente, parecia ter ficado um pouco mais suportável, como se tivesse recuado para as sombras, observando, mas não mais atacando com a mesma ferocidade. "Muito bem", começou a mulher, sua voz assumindo um tom narrativo que imediatamente capturou toda a atenção de Pedro. "Deixe-me contar sobre um menino que conheci há muitos anos. Ele se chamava Miguel e também estava em um hospital, assim como você. Miguel tinha ficado muito doente, tão doente que os médicos não tinham certeza se conseguiriam salvá-lo." Pedro escutava atentamente, seus olhos fixos no rosto da mulher, que parecia brilhar com uma luz suave na escuridão. "Miguel estava assustado, assim como você está agora. Ele passava noites sem dormir, chorando de dor e de medo. Mas sabe o que ele fazia quando a dor ficava insuportável? Ele fechava os olhos e imaginava todas as coisas que faria quando ficasse bom. Imaginava correndo nos campos perto de sua casa. Imaginava subindo nas árvores. Imaginava ajudando sua mãe na cozinha, fazendo bolos e comendo a massa crua quando ela não estava olhando. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Pedro pela primeira vez em dias. A mulher viu e seu próprio sorriso se ampliou. "E sabe o que aconteceu com Miguel?"
Ele ficou bom. Levou tempo, e houve dias difíceis, dias em que ele queria desistir. Mas ele continuou imaginando, continuou sonhando, continuou acreditando. E hoje, Miguel é um homem adulto que corre maratonas, que escala montanhas, que vive cada dia com gratidão por ter superado aqueles tempos difíceis. A dor que ele sentiu tornou-se uma memória distante, mas a força que ele ganhou ao atravessá-la permaneceu para sempre. É verdade? Perguntou Pedro, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e admiração. Tão verdadeiro quanto você e eu estamos aqui conversando agora, respondeu a mulher. E deixe-me contar outra história. Havia uma menina chamada Sofia que nasceu com um problema no coração. Ela passou mais tempo em hospitais do que em sua própria casa nos primeiros anos de vida. Havia tantas máquinas, tantas agulhas, tantas coisas assustadoras. Sofia tinha muito medo, especialmente à noite, quando sua família não podia ficar. Pedro se identificou imediatamente, assentindo com compreensão. Mas Sofia descobriu algo mágico. Ela descobriu que mesmo nos momentos mais escuros, quando a dor era grande e o medo maior ainda, havia sempre uma pequena luz de esperança se ela procurasse por ela. Às vezes, era a gentileza de uma enfermeira. Às vezes, era uma palavra carinhosa de um médico. Às vezes, era apenas lembrar-se do abraço de sua mãe ou do riso de seu pai. E Sofia aprendeu a se agarrar a essas pequenas luzes, a colecionar esses momentos de bondade como se fossem tesouros preciosos. A mulher fez uma pausa, seus olhos buscando os de Pedro. E sabe o que essas pequenas luzes fizeram? Elas se juntaram, uma após a outra, até que não havia mais escuridão. Sofia não apenas sobreviveu, ela floresceu. Hoje ela é médica, ajudando outras crianças que passam pelo que ela passou. Ela transformou sua dor em propósito. Eu também posso fazer isso? Perguntou Pedro, sua voz cheia de uma esperança cautelosa. Você não apenas pode, você vai, disse a mulher com certeza absoluta. Porque dentro de você, Pedro, há uma força que você ainda nem descobriu. É uma força que todos nós temos, mas que só descobrimos quando somos testados. É a força que permite que uma semente quebre o concreto para alcançar o sol. É a força que permite que um pássaro voe pela primeira vez, mesmo com medo de cair. É a força que permite que crianças como você atravessem tempestades e saiam do outro lado não apenas vivas, mas brilhando. Pedro sentiu algo se mexer dentro dele, algo quente e forte, que começou em seu peito e se espalhou por seus membros. A dor ainda estava lá, mas de alguma forma não parecia mais tão opressiva, tão absoluta. Quer que eu conte mais uma história? Perguntou a mulher, e Pedro assentiu entusiasticamente. Esta é sobre um menino chamado Daniel. Daniel também teve que fazer uma cirurgia muito difícil, muito parecida com a sua. E depois da cirurgia, ele ficou com muito medo. Medo de que não conseguisse voltar a caminhar. Medo de que sempre sentiria dor. Medo de que sua vida nunca mais seria a mesma. A voz da mulher ficou ainda mais suave, mais íntima. Mas então Daniel percebeu algo importante. Ele percebeu que cada dia era uma nova oportunidade. Que cada manhã que ele acordava era uma chance de ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais curado. Ele parou de olhar para toda a jornada à frente dele e começou a focar apenas no próximo passo. Apenas o dia de hoje, apenas este momento. E isso funcionou? Perguntou Pedro. Funcionou maravilhosamente, porque quando você olha apenas para o próximo passo, em vez de toda a escada, tudo parece mais possível. Daniel começou pequeno. Primeiro, conseguiu sentar na cama. Depois, conseguiu ficar em pé por alguns segundos. Depois, deu alguns passos com ajuda. E cada pequena vitória era celebrada como se fosse a maior conquista do mundo. Porque era. E passo a passo, dia após dia, Daniel refez sua vida. E sabe o que ele me disse quando o vi pela última vez? O quê? Sussurrou Pedro, completamente absorto na história. Ele disse, obrigado pela tempestade, porque ela me ensinou o quão forte eu posso ser.
Daniel aprendeu que nossa maior força muitas vezes vem dos nossos momentos mais difíceis, que é na fornalha do sofrimento que somos forjados em algo mais forte, mais resiliente, mais compassivo. A mulher pegou a mão de Pedro gentilmente. Seu toque era cálido e transmitia uma paz profunda que o menino nunca tinha experimentado antes. E você, pequeno Pedro, também vai aprender isso. Esta dor que você sente agora, ela vai ensinar você sobre coragem, sobre resistência, sobre o valor de cada dia sem dor, de cada momento de alegria. Ela vai fazer você apreciar as pequenas coisas, o sol na sua pele, o riso dos seus amigos, o abraço da sua mãe, o orgulho no olhar do seu pai. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Pedro novamente, mas desta vez não eram lágrimas de dor ou desespero. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma compreensão que ia além de sua pouca idade. Eu tenho medo, admitiu ele em voz baixa. Tenho medo de que a dor nunca vá embora. Tenho medo de não ser forte o suficiente. A mulher apertou sua mão com mais firmeza, mas ainda com infinita gentileza. O medo é natural, meu filho. Até as pessoas mais corajosas sentem medo. A diferença é que elas não deixam o medo impedi-las. Elas sentem o medo e seguem em frente mesmo assim. E quanto a não ser forte o suficiente? Oh, Pedro, você já é mais forte do que imagina. Você sobreviveu à cirurgia. Você está aqui, respirando, lutando, vivendo. Isso já é uma tremenda demonstração de força. Mas dói tanto, disse Pedro, sua voz quebrando novamente. Eu sei, querido, eu sei. E não vou dizer que é fácil, porque não é, mas vai ficar melhor. Dia após dia, pouco a pouco vai ficar melhor. E enquanto isso, você não está sozinho, nunca está sozinho. Mesmo quando não pode ver, mesmo quando se sente completamente isolado, há sempre alguém cuidando de você, torcendo por você, enviando amor e força na sua direção. Ela ficou em silêncio por um momento, simplesmente segurando a mão de Pedro, e o menino sentiu-se envolvido por uma presença tão reconfortante que era quase tangível. Era como estar sendo abraçado por dentro, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo banhada em amor e aceitação. Sabe o que mais? Continuou a mulher após alguns instantes. Cada pessoa que passa por uma provação como a sua tem um propósito especial. É como se vocês fossem escolhidos para uma missão importante. A missão de mostrar ao mundo o que é possível quando a determinação humana se encontra com a fé, com a esperança, com o amor. Uma missão? Pedro gostou da ideia. Fazia com que sua dor parecesse ter um significado, um propósito além do simples sofrimento aleatório. Sim, uma missão. Pense bem, um dia, quando você estiver grande e forte novamente, você vai encontrar alguém que está passando por um momento difícil. Pode ser um amigo na escola que está triste, pode ser um vizinho que está doente, pode ser até um estranho que simplesmente precisa de uma palavra gentil. E quando esse momento chegar, você vai poder olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: eu entendo, eu passei por algo difícil também e sobrevivi, e você também vai sobreviver. E suas palavras vão ter um poder especial, porque vão vir de alguém que realmente sabe do que está falando. Pedro pensou sobre isso, e pela primeira vez desde a cirurgia, conseguiu imaginar um futuro além do quarto de hospital, além da dor. Conseguiu se ver ajudando outros, compartilhando sua história, oferecendo esperança, assim como aquela mulher misteriosa estava oferecendo a ele agora. Deixe-me contar uma última história antes que você descanse, disse a mulher, sua voz assumindo um tom ainda mais terno. Esta é sobre uma pequena semente que caiu em solo rochoso. A semente estava assustada porque o solo era duro e frio, nada como o solo macio e rico onde ela esperava cair. Mas a semente não tinha escolha, era ali que ela tinha que crescer. Os primeiros dias foram terríveis. A semente tentou quebrar a casca para enviar suas primeiras raízes, mas as pedras eram duras e não cediam facilmente.
A semente sentiu dor, frustração e quase desistiu. Não sou forte o suficiente, pensou ela. Não consigo fazer isso. Mas então, algo mudou. A semente percebeu que cada vez que empurrava contra as pedras, suas raízes ficavam um pouquinho mais fortes. Cada obstáculo que ela superava a tornava mais resiliente. E lentamente, muito lentamente, ela começou a crescer. Suas raízes foram fundo, mais fundo do que teriam ido em solo macio, porque precisavam buscar água e nutrientes entre as pedras. Seu caule ficou forte e resistente, porque precisava ser forte para atravessar o solo duro. E sabe no que a pequena semente se transformou? Em uma das árvores mais fortes e belas da floresta. Enquanto outras árvores que cresceram em solo fácil caíam com a primeira tempestade forte, essa árvore permanecia firme, suas raízes profundas e fortes a mantendo ancorada, e ela oferecia sombra e abrigo para todos que precisavam, porque havia aprendido o valor de ter um refúgio nos momentos difíceis. A mulher olhou profundamente nos olhos de Pedro. Você é como essa semente, Pedro. O solo em que você está crescendo agora é rochoso e difícil, mas isso vai tornar você mais forte, mais profundo, mais capaz de resistir às tempestades da vida. E um dia você vai oferecer sombra e conforto para outros que precisam, porque terá aprendido o verdadeiro significado de compaixão e força. Pedro sentiu seus olhos ficarem pesados. A combinação da voz suave da mulher, do conforto de sua presença e da exaustão emocional e física estava finalmente o alcançando. Mas ele lutou contra o sono por mais um momento. Você vai ficar aqui? Perguntou ele, sua voz pequena e sonolenta. Tenho medo de acordar e você não estar mais aqui. A mulher sorriu, aquele sorreiro radiante e cheio de amor. Eu sempre estou aqui, Pedro. Mesmo quando você não pode me ver, mesmo quando você não sente minha presença, eu estou aqui. E não apenas comigo. Você está cercado de amor o tempo todo. O amor de seus pais, das enfermeiras que cuidam de você, dos médicos que trabalham para te curar e de uma força maior que cuida de todos nós. Promete? Sussurrou Pedro, seus olhos quase fechados agora. Prometo, disse ela suavemente. Agora durma, pequenino. Durma e deixe seu corpo se curar. Sonhe com dias melhores, porque eles estão vindo. Sonhe com tudo o que você vai fazer quando sair daqui. E quando acordar, lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. E então, ela começou a cantar, tão baixinho que era quase um sussurro, uma canção de ninar que parecia antiga e atemporal ao mesmo tempo. Pedro não conhecia a língua, mas não precisava. A melodia falava diretamente ao seu coração, acalmando-o, confortando-o, afastando a dor para um lugar distante onde ela não podia mais alcançá-lo. Pedro deixou-se levar pelo sono, pela primeira vez em dias, sentindo-se verdadeiramente em paz. E enquanto deslizava para o mundo dos sonhos, ele teve certeza de que tudo ia ficar bem, que ele ia superar isso, que ele era, de fato, mais forte do que imaginava. Quando a enfermeira entrou para a ronda das 4 da manhã, ela encontrou Pedro dormindo profundamente, um pequeno sorriso em seus lábios, algo que ela não via desde que ele havia chegado ao hospital. Ela verificou seus sinais vitais e ficou surpresa. Seu ritmo cardíaco estava mais calmo, sua respiração mais regular. Parecia até que sua expressão facial estava mais relaxada, livre das linhas de dor que a haviam marcado nos últimos dias. Está tudo bem aí, campeão, sussurrou ela, ajustando seu cobertor. Continue dormindo. Ela olhou ao redor do quarto antes de sair, um reflexo automático para garantir que tudo estava em ordem. Algo chamou sua atenção. A cadeira ao lado da cama de Pedro estava ligeiramente virada, como se alguém tivesse estado sentado ali. Mas não havia ninguém mais no quarto. Com um pequeno arrepio inexplicável, ela ajeitou a cadeira de volta à sua posição original e saiu silenciosamente. Pedro dormiu por horas, um sono profundo e reparador que seu corpo desesperadamente precisava. Quando finalmente acordou,
O sol da manhã já estava alto no céu, seus raios entrando pela janela e pintando padrões dourados nas paredes brancas do quarto. Por um momento, ele ficou desorientado, piscando contra a luz. Então se lembrou: a dor, a solidão, a mulher misteriosa. Sentou-se subitamente na cama, ignorando a pontada de desconforto que o movimento causou. A dor ainda estava lá, mas era diferente agora. Mais suportável, mais gerenciável. Ele olhou ao redor do quarto, procurando pela mulher de azul, mas ela não estava lá. A cadeira ao lado de sua cama estava vazia. Foi um sonho, murmurou ele para si mesmo, mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não tinha sido. Tinha sido real demais, vívido demais. Ele ainda podia sentir o calor de seu toque em seu rosto, ainda podia ouvir o eco de sua voz gentil em seus ouvidos. A porta se abriu e seus pais entraram apressadamente, seus rostos iluminando ao vê-lo acordado e sentado. "Pedro, meu amor!" exclamou Márcia, correndo para seu lado e o abraçando cuidadosamente. "Como você está se sentindo? A enfermeira disse que você dormiu a noite toda." Estou melhor", disse Pedro, e era verdade. Ele se sentia diferente, mais forte de alguma forma, mesmo com a dor ainda presente. Roberto aproximou-se, colocando uma mão no ombro de seu filho. "Você nos deu um susto, campeão, mas estamos tão felizes de ver você melhor. Você está com fome? Trouxemos seu suco favorito." Pedro sorriu, mas sua mente ainda estava com a mulher misteriosa. Ele queria contar aos seus pais sobre ela, mas algo o fez hesitar. Como explicar algo tão inexplicável? Como descrever uma presença que parecia transcender o mundo comum? Os dias seguintes passaram em uma névoa de fisioterapia, visitas médicas e recuperação gradual. Pedro melhorou steadily, sua dor diminuindo dia após dia, exatamente como a mulher havia prometido. Ele pensava nela constantemente, em suas histórias de esperança, em suas palavras de encorajamento. Sempre que a dor ficava intensa, ou quando o medo ameaçava retornar, ele se lembrava do que ela havia dito sobre ser mais forte do que imaginava, sobre focar apenas no próximo passo. Uma semana após aquela noite, Pedro finalmente conseguiu sair da cama e se mover com a ajuda de um andador. Era um progresso tremendo e todos comemoraram. Mas Pedro tinha uma missão em mente. "Pai", disse ele enquanto praticava caminhar pelo corredor com Roberto, segurando seu braço, "tem uma capela aqui no hospital?" Roberto pareceu surpreso pela pergunta. "Tem sim, filho. É no primeiro andar." "Por quê? Posso ir lá?" pediu Pedro. "Por favor." Márcia e Roberto trocaram olhares. Eles não eram particularmente religiosos, frequentavam a igreja apenas ocasionalmente, mas havia algo na voz de Pedro, uma urgência, uma necessidade que os fez concordar. "Claro, filho", disse Márcia. "Assim que os médicos disserem que você pode andar mais, levaremos você lá." 2 dias depois, apoiado em seu andador e flanqueado por seus pais, Pedro fez o lento caminho até o primeiro andar. Cada passo era um esforço, mas ele estava determinado. Tinha que ver, tinha que saber. A capela do Hospital São Vicente era pequena, mas bonita, um refúgio tranquilo em meio à agitação do hospital. Havia bancos de madeira simples, algumas velas acesas e uma luz suave que entrava através de vitrais coloridos. Mas o que capturou imediatamente a atenção de Pedro foi a imagem na parede frontal. Era uma estátua de Nossa Senhora, vestida em um manto azul claro que parecia brilhar na luz filtrada dos vitrais. Seus olhos eram gentis e compassivos, seu rosto irradiava um amor incondicional. Uma de suas mãos estava estendida, como se oferecendo conforto e bênção. Pedro ficou completamente imóvel, seu coração batendo forte em seu peito. Era ela. O rosto, os olhos, o sorriso gentil, o manto azul. Tudo era exatamente como ele se lembrava. Não era apenas parecido, era idêntico. Era ela, sussurrou Pedro, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Era ela o tempo todo. "Pedro, do que você está falando, filho?" perguntou Márcia preocupada, ajoelhando-se ao lado dele. E então Pedro contou.
Contou sobre aquela noite terrível de dor, sobre como havia chamado por ajuda, sobre a mulher que apareceu ao lado de sua cama vestindo azul. Contou sobre as histórias que ela havia compartilhado sobre Miguel e Sofia e Daniel e a pequena semente. Contou sobre como ela havia enxugado suas lágrimas, segurado sua mão, cantado para ele dormir. Contou sobre a paz inexplicável que havia sentido em sua presença. E enquanto falava, olhando fixamente para a imagem de Nossa Senhora, tudo fez sentido. A presença reconfortante, o amor incondicional, a certeza de que nunca estava sozinho, havia sido ela o tempo todo. Márcia estava chorando abertamente agora, suas mãos cobrindo sua boca. Roberto tinha lágrimas nos olhos, algo raro para o homem normalmente estoico. Eles olharam para seu filho, para a imagem, e então um para o outro, um arrepio de reconhecimento e maravilha percorrendo-os. Você realmente acredita que era ela? Perguntou Roberto, sua voz rouca de emoção. Pedro virou-se para olhar seu pai, seus olhos brilhando com uma certeza que ia além de sua pouca idade. Eu não acredito, pai. Eu sei. Era ela. Nossa Senhora veio até mim quando eu mais precisava. Ela me disse que eu nunca estava sozinho. E era verdade. Ela estava lá. E ainda está. Eles ficaram ali por um longo tempo, os três juntos, olhando para a imagem. Outros visitantes entravam e saíam, mas a família permanecia, unida em um momento de graça inexplicável. Uma idosa que estava acendendo uma vela aproximou-se deles timidamente. Desculpem, disse ela suavemente. Não pude deixar de ouvir parte de sua conversa. Sabe, há muitas histórias sobre Nossa Senhora aparecendo para pessoas que precisam de consolo, especialmente para crianças. Dizem que ela é a mãe de todos nós e que mães sempre vêm quando seus filhos chamam. Pedro sorriu para a senhora. Ela veio, disse ele com simplicidade, e contou-me histórias e fez a dor ir embora. A idosa assentiu, seus próprios olhos marejados. Então você foi muito abençoado, jovenzinho, muito abençoado mesmo. Nas semanas que se seguiram, a recuperação de Pedro foi notável. Ele progrediu mais rápido do que os médicos haviam previsto, sua determinação e atitude positiva surpreendendo a todos. Sempre que enfrentava um momento difícil durante a fisioterapia, sempre que a dor ameaçava vencê-lo, ele fechava os olhos e se lembrava das histórias da mulher de azul. Lembrava-se de Miguel correndo pelos campos, de Sofia transformando sua dor em propósito, de Daniel focando apenas no próximo passo, da pequena semente que se tornou a árvore mais forte da floresta. E funcionava, cada vez. 3 meses depois da cirurgia, Pedro recebeu alta do hospital. Ele ainda precisaria de acompanhamento e fisioterapia, mas os médicos estavam impressionados com sua recuperação. Dr. Campos, o cirurgião que havia operado Pedro, chamou a família para uma conversa final antes da alta. Vocês sabem, disse ele, tirando os óculos e limpando-os pensativamente. Eu faço cirurgias como a de Pedro há mais de 20 anos. E posso dizer, com toda a minha experiência, que a atitude do paciente faz uma diferença enorme na recuperação. Pedro tem algo especial, uma força interior, uma determinação que eu raramente vejo, especialmente em alguém tão jovem. Márcia e Roberto sorriram com orgulho, mas foi Pedro quem respondeu. Eu tive ajuda, doutor, muita ajuda. Dr. Campos sorriu pensando que o menino se referia à equipe médica. Bem, estamos felizes em ter ajudado. Você foi um paciente exemplar. Mas Pedro sabia a que ajuda ele realmente se referia. No dia de ir para casa, Pedro insistiu em fazer uma última visita à capela. Seus pais o acompanharam, carregando suas poucas pertences, enquanto Pedro caminhava de verdade, sem andador, sem muletas, até o primeiro andar. A capela estava vazia naquela manhã. A luz do sol entrava pelos vitrais, criando padrões de cores no chão de pedra.
Pedro aproximou-se da imagem de Nossa Senhora e ficou ali parado, simplesmente olhando para aquele rosto que havia trazido tanto conforto em sua noite mais sombria. "Obrigado", sussurrou ele, sua voz cheia de emoção. "Obrigado por vir quando eu chamei. Obrigado pelas histórias. Obrigado por me mostrar que eu era mais forte do que imaginava. E obrigado por me lembrar que nunca estou sozinho." Ele ficou em silêncio por um momento e então acrescentou: "Eu prometo que vou fazer o que a senhora disse. Vou usar o que aprendi para ajudar outras pessoas. Vou ser como aquela árvore forte que oferece sombra para quem precisa. Prometo." E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Um raio de sol atravessou o vitral exatamente de uma forma que iluminou o rosto da imagem, fazendo-a parecer brilhar. E por um segundo, apenas um segundo, Pedro teria jurado que viu aquele sorriso gentil e reconfortante que ele conhecia tão bem. Seus pais viram também. Márcia apertou a mão de Roberto, ambos em silêncio, testemunhando algo que não podiam explicar, mas que sabiam, no fundo de seus corações, que era real. Quando saíram do hospital naquele dia, Pedro não olhou para trás com tristeza ou alívio pelo sofrimento que havia passado ali. Em vez disso, olhou com gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições aprendidas, pela força descoberta. E, acima de tudo, pela presença amorosa que havia estado com ele em seu momento mais sombrio. A vida de Pedro mudou após aquela experiência. Ele voltou à escola e, ao contrário de muitas crianças que passam por traumas médicos, ele não tinha pesadelos nem medo. Em vez disso, tinha histórias. Histórias que ele compartilhava sempre que via alguém passando por um momento difícil. Quando sua melhor amiga, Júlia, ficou devastada após a morte de seu avô, foi Pedro quem se sentou ao lado dela e disse: "Deixa eu te contar uma história sobre nunca estar sozinho, mesmo quando parece que você está." Quando um colega novo chegou à escola, nervoso e assustado, foi Pedro quem o recebeu e disse: "Eu sei como é se sentir com medo em um lugar novo, mas você vai ficar bem. Deixa eu te contar sobre uma pequena semente que cresceu em solo rochoso. Quando seu primo menor precisou fazer uma cirurgia e estava apavorado, foi Pedro quem segurou sua mão e disse: "Vai doer sim, não vou mentir. Mas você é mais forte do que imagina. E quando você chamar por ajuda, alguém vai ouvir. Sempre ouve." Os anos passaram. Pedro cresceu forte e saudável, sem qualquer sequela da cirurgia. Ele manteve sua promessa à mulher de azul. Durante o ensino médio, começou a fazer trabalho voluntário no mesmo hospital onde havia sido tratado, levando conforto e esperança para outras crianças que passavam por momentos difíceis. "Eu estive onde você está", dizia ele para cada criança assustada que conhecia. "E sei que parece impossível agora, mas você vai superar isso. E quando superar, vai ser mais forte do que nunca." E ele sempre terminava suas visitas levando as crianças à capela, se elas pudessem ir, ou trazendo uma pequena imagem de Nossa Senhora para o quarto delas, se não pudessem. "Ela me ajudou quando eu mais precisava", explicava ele. "E ela pode ajudar você também. Você só precisa chamar." Quando Pedro tinha 16 anos, aconteceu algo notável. Uma das crianças que ele havia visitado no hospital, um menino de 7 anos, chamado Lucas, que estava passando por quimioterapia, contou uma história para seus pais. Uma história sobre uma noite particularmente difícil, quando ele havia chorado e pedido ajuda, e uma mulher vestida de azul havia aparecido ao lado de sua cama. "Ela se parecia com aquela imagem que o Pedro me deu", disse Lucas. "E ela me contou histórias. Histórias sobre ser forte e sobre nunca estar sozinho." Quando os pais de Lucas contaram isso para Pedro, o jovem não ficou surpreso. Apenas sorriu aquele sorriso conhecedor e disse: "Ela está sempre lá para quem precisa. Sempre esteve. Sempre estará." Márcia, que ouviu a história, abraçou seu filho com lágrimas nos olhos. "Você sabe o que isso significa, não sabe? Sua experiência não foi apenas para você.
Foi para que você pudesse dar esperança para outros, para que você pudesse ser um testemunho vivo de que milagres acontecem, de que nunca estamos sozinhos. Pedro assentiu. Ele sempre havia sabido, desde aquela noite no hospital, que sua experiência tinha um propósito maior. E agora, vendo esse propósito se desdobrar, vendo outras crianças receberem o mesmo conforto que ele havia recebido, ele sentia uma gratidão profunda por cada momento daquela jornada, até mesmo pelos momentos de dor. Porque a dor havia sido o que o levou a chamar por ajuda, e chamar por ajuda havia trazido aquela presença amorosa para a sua vida. E aquela presença havia transformado não apenas sua vida, mas agora as vidas de tantos outros através dele. Anos mais tarde, quando Pedro estava na universidade estudando medicina, inspirado por todos os médicos e enfermeiros que haviam cuidado dele, mas principalmente pela médica mais importante que ele já havia conhecido, ele mantinha uma pequena imagem de Nossa Senhora em sua mesa de estudos. E nas noites difíceis, quando as provas pareciam impossíveis ou quando ele duvidava de si mesmo, ele olhava para aquela imagem e se lembrava. Lembrava-se das histórias, lembrava-se da promessa. Lembrava-se de que ele havia sido moldado por aqueles momentos difíceis no hospital, transformado pelo amor incondicional que havia encontrado em sua hora mais sombria. E ele sabia com cada fibra de seu ser, que aquela mulher de azul havia estado certa sobre tudo. Ele era mais forte do que imaginava. A dor havia passado e ele nunca, nem por um único momento, havia estado verdadeiramente sozinho. E justiça Suzy. A história de Pedro nos lembra de uma verdade profunda e atemporal. Nos momentos de maior escuridão, quando a dor parece insuportável e a solidão nos consome, nunca estamos verdadeiramente abandonados. Existe uma presença amorosa que ouve cada chamado, que enxuga cada lágrima, que oferece conforto quando mais precisamos. O pequeno Pedro entrou naquele hospital como uma criança assustada e em sofrimento. Saiu transformado, não apenas curado fisicamente, mas espiritualmente fortalecido, com uma missão e um propósito que moldaria o resto de sua vida. Sua dor não foi em vão. Tornou-se o solo rochoso onde suas raízes de compaixão e força cresceram profundamente. A visitante da noite não apenas aliviou o sofrimento de um menino. Ela plantou uma semente de esperança que cresceria e se multiplicaria, tocando incontáveis vidas através dos anos. Porque Pedro, transformado por sua experiência, tornou-se ele mesmo um portador de esperança para outros que sofriam. E esta é a lição mais poderosa de todas. Quando recebemos graça e consolo em nossos momentos mais difíceis, somos chamados a compartilhar essa graça com outros. Nossas provações não são apenas obstáculos a serem superados, mas oportunidades de crescimento que nos preparam para sermos fontes de luz na escuridão de outras pessoas. A mulher de azul continua aparecendo em hospitais, em quartos silenciosos, nos momentos de desespero de almas que clamam por ajuda. E ela continua enxugando lágrimas, contando histórias de esperança e lembrando a cada um de nós da verdade fundamental. Somos amados, somos fortes e nunca estamos sozinhos. O reconhecimento de Pedro na capela não foi o fim da história, mas apenas o começo. Foi o momento em que uma criança compreendeu que havia sido tocada pelo divino, que havia sido escolhida para carregar uma mensagem de esperança para o mundo. E ele honrou essa escolha, vivendo cada dia como um testemunho da verdade, de que milagres acontecem e de que o amor transcende todas as barreiras. Que a história de Pedro inspire cada um de nós a lembrar. Quando a noite fica mais escura, quando a dor parece insuportável, quando nos sentimos completamente sozinhos, basta chamar. Porque sempre há alguém ouvindo, sempre há uma mão pronta para enxugar nossas lágrimas, sempre há histórias de esperança esperando para serem contadas. E talvez, apenas talvez, em nossos próprios momentos de necessidade, também receberemos a visita daquela mulher gentil de azul,
cuja presença transforma sofrimento em força, desespero em esperança e solidão em uma certeza inabalável de que somos eternamente amados. Ambita e surprise. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para receber mais narrativas inspiradoras como esta. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber qual parte do mundo essa mensagem de esperança alcançou. Sua interação nos ajuda a continuar compartilhando histórias que transformam vidas. Que Deus abençoe você, onde quer que esteja.